no versículos 16, vamos ler bastante versículos aqui, um texto, Atos 17, 16, o subtítulo aqui diz que é o discurso de Paulo em Atenas. Esta fala aqui é de Paulo, escrito por Lucas, o seu imediato. Não era Pedro com Jesus, era Pedro dormindo, não, era o imediato acordado, né? Registrando tudo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu não sei como alguém que tem uma mãe, um tio, uma irmã, alguém da família, você entra na casa e você vê a imagem, vê bruxaria e você não se, sabe, você não se revolta com aquilo, nem liga, né? Já está até acostumado. Quem tem o Espírito Santo, como Paulo tinha, a Bíblia diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, desertava nas cidades entre os judeus, ou seja, pregava, discutia, debatia, né? E os gentis piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Alguns filósofos, você sabe que é um filósofo, epicureus, sabe o que é epicureus? O que é epicureus, irmão? Bota ali para os irmãos saberem, porque vão pensar que é um passarinho. Olha o que é epicureus. Epicureus. Epicureus, eles acreditavam que a busca pelo prazer moderado era o caminho para a felicidade e a tranquilidade, que a ausência de dor e perturbação era o estado ideal. Além disso, a morte era o fim da existência e não devendo ser temida. Epicureu, falta de regras na maneira de se comportar. Libertinagem. Quem que tenta alcançar o prazer sensual, amoroso, gastronômico, ou seja, o prazer esses filósofos epicureus, eles defendiam o prazer sensual, eles defendiam a gastronomia, ou seja, tem crente que come aquilo ali, deve ser filósofos epicureus, né? Isso quer dizer epicureus. Bota a leitura, irmão. Estoico, bota lá o estoico logo. Pesquisou estoico? Põe lá, porque vai falar. E estoicos, que às vezes os irmãos não sabem, né? Ninguém é obrigado a saber essas coisas. Estoico. Estoico, alguém que é ser uma pessoa estoica. Está muito ruim a imagem, tem que focar direito. Viver de acordo com os princípios da filosofia estoica, que enfatiza a virtude, a razão e a criação do destino. Em termos práticos, ser estoico envolve... O que você fez aí, irmão? Envolve... Aumentou? Virtude, a razão, a aceitação... Concentra-se no poder de ser controlado, pensamentos, ações, aceitar que não pode, eventos externos. E o que eu coloquei aqui para a gente resumir: estoicos é alguém que é firme na besteira, mas é firme, né? No erro, mas é firme. Rispidez, é inabalável, ou seja, ninguém muda, só acredita naquilo ali. Então, os epicureus eram aqueles que tentavam alcançar o prazer sensual da gastronomia, ou seja, só safadeza na carne e comilança.
Esses são os epicureus e os estoicos. Bota na leitura de Atos 18, né? 17 e 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, né? Havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Chamavam Paulo de tagarela, perguntando: o que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, falando de Paulo, né? Porque eles não estavam acostumados a ouvir aquilo, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, e levaram ao Areópago. Sabe o que é isso? É um tribunal de justiça diante de um juiz. Quando fala Areópago, quer dizer um tribunal de justiça. Então, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, é o que nós pregamos, coisas estranhas. Queremos saber que venha a ser isso. Tomara que você que esteja na rádio queira saber o que nós pregamos aqui. Pois todos os de Atena e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, os ouvir as últimas novidades. Ele falou: olha as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do tribunal de justiça, disse-lhe: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Falando, vocês são religiosos. Porque passando e observando os objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. E por isso que eu digo, tem uma música que diz assim: quando cheguei aqui o Senhor já estava. Quem já ouviu essa música? Isso é heresia pura. Heresia pura. É isso que se canta, é heresia pura. Então, 25. Nem servindo por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Deus precisa de ser servido por nós, irmão. Tu sabe, quando Jesus estava no deserto, quem serviu a Jesus? Os anjos. Então, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quem crê assim? Amém. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Eu fui levar minha mãe no médico, aí ela falou: você fala todo mundo que o senhor encontra, você fala que chama de irmão, mas eles são irmãos? Eu falei: são. Se eles acreditarem na evolução, nós somos irmãos que viemos todos do macaco. Se eles acreditarem na criação, somos irmãos que viemos todos de Adão e Eva. Então, de qualquer jeito, somos irmãos, viemos da mesma fonte, né? Quem acredita na evolução, quem acredita na criação, nós sabemos que não existe evolução, não existe criacionismo. Então, de um só fez todas as raças humanas para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, a geração de Deus, quantos já acreditam nisto? Não devemos pensar que a divindade, isso é tudo pregação de Paulo, divindade se semelhante ao ouro, a prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem,
30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é? É por meio dele que vai ser julgado. Vou repetir o 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Romanos 3:25. Põe ali, irmão, se não fugiu daqui. Não levando em conta o tempo da ignorância, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, antes do conhecimento, Deus deixa as pessoas sem a correção, ou seja, pecados cometidos anteriormente, antes de conhecermos a verdade. É uma coisa você conhecer a verdade e continuar pecando, outra coisa era nós, antes de conhecermos a verdade e vivíamos na prática, porque fomos vendidos ao pecado sem o conhecimento. Nós estamos debaixo de um senhorio, que é do diabo. Com o conhecimento, saímos das mãos do domínio do senhorio do diabo e passamos a viver debaixo do senhorio de Cristo. Quantos vivem? Amém? Vamos orar. Quando eu olho para tuas palavras, Senhor, o que me vem à mente é obediência, obediência, obediência. Eu não tenho dois caminhos. Eu não tenho opção. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vem a Deus senão por Jesus. Deus, eu oro, olhos iluminados, corações destravados, mentes liberadas para servirem a Deus. A minha oração, Senhor, é que em todos os lugares aonde essa palavra chegar, chegue o arrependimento, porque é através do arrependimento que somos conduzidos para a salvação. Eu oro em o nome de Jesus, e os salvos arrependidos digam todos amém. Dá um glória a Deus, dá um aplauso bem forte. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui ela hoje, chamados para serem santos, vivificados em Cristo, unidos com Cristo, salvos pela graça, resgatados, livrados. Eu estava preparando essa mensagem e me veio à mente dois personagens. O primeiro foi o personagem Noé. Obrigado, irmão. O personagem Noé, que pregou durante o tempo da construção da arca. Ele pregava para que os homens se arrependessem, que o fim viria, que Deus se cansou, Deus se arrependeu, e ele se arrependeu mesmo, que ele fez o que com a humanidade? Destruiu. Deus se arrepende, tanto que ele se arrependeu, agora ele não mais vai fazer isso, porque já enviou Jesus. A arca ali simbolizava Cristo.
Quantos entraram na arca? Pregação e pregações, e pregações, e pregações, e sermões, e sermões. Noé dizia: hoje é eu, amanhã é você, filho, amanhã é você, outro filho, é você, meu filho, é você, meu genro, é você, minha filha, é você. Então Noé distribuía a pregação entre os filhos. Sabe como a gente faz aqui, né? Anos, vai agora chegar dia 28 de agosto desse ano, vamos completar 19 anos, fazendo o quê? Pregando, parece que a gente está pregando mesmo, mas só prego na madeira. Sabe aquela madeira, ou aquele prego horrível, que você bate nele e ele enverga? Quem já passou por isso? Já pregar, os carpinteiros, pedreiros, sabe, dizem, vai bater e o bicho enverga. Às vezes eu me sinto como esse prego, irmão, pregando e os pregos todos envergando, sabe, em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por que eu vejo meus pregos estão envergando? Porque eu vejo as pessoas que me ouvem há 10, há 15, há 12, alguns, né, repetindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas vidas, tendo os mesmos comportamentos, uns com saudade do Egito. Quando eu digo saudade do Egito, saudade da vida velha, do pecado, da escravidão. Olha, eu conto meu testemunho, não é porque eu gosto daquela vida, eu conto meu testemunho porque eu sei que quantos ladrões, drogados, maconheiros, viciados, gente que está aí na pá virada, que pensa que não tem jeito para eles porque eles fazem isto ou aquilo. Eu conto meu testemunho para que eles saibam que Deus existe e vai buscar as ovelhas aonde elas estiverem. Eu não conto para minha glória, eu conto para a glória de Deus. Então eu, percebendo 120 anos, que foi o tempo que demorou a construção da arca, e eu fico pensando, meu Deus, todos os dias Noé falava, Jesus vai, olha, Deus vai mandar água, Deus vai mandar água, Deus vai mandar água. Está lá em Gênesis, né? Acho que é Gênesis 6, Gênesis 7, que Deus junta, né? Deus junta na arca. O que ele juntou na arca? A família dele, né? Família de Noé, e que mais? Quantos animais? Um casal, cada animal. Vamos lá, vamos aprender uma coisa aqui. Com vocês vão aprender uma coisa aqui. Quantos casais de animais ele colocou na arca? Um de cada. Põe ali, irmão, por um favor, para ajudar as pessoas que não sabem. Gênesis 7. Põe aqui, irmão, só para ajudar quem não sabe. Disse o Senhor a Noé. Bota no 6, capítulo 6. (19) até o 22, depois vai para o 7. De tudo que vive, de cada carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. É isso? Tá certo? Vamos lá. Farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, dos répteis da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Para trás, irmão, de novo. Guarde isso aqui, ó. 2 de cada espécie para conservares. Parece que não vale nada, mas vale sim. Vai. Leva contigo de tudo o que se presta atenção. Ajunta-o contigo, ser-te-á para o alimento. Então ajunta coisas para comer, a ti e a eles, tanto para eles comerem como para os animais comerem, né? Cadê? É isso mesmo? Leva contigo, isso, passa, vai.
Assim fez Noé, consoante, ou do jeito, tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé, presta atenção: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. Agora, vamos? De todo animal, guarda essa palavra, de todo animal limpo, levarás contigo, quanto? Quanto? Ué, não é 2 não? É quantos pares? Então não é 2 de cada animal, né? Animal limpo vai levar quanto? Porque existia animal impuro. Por que animal limpo? Porque eles iam fazer o quê? Iam comer. Aprendeste alguma coisa hoje, mais nova? Ou não entenderam? Quem entendeu isso aqui, irmão? Então lê 10 mil, eu leio a Bíblia 10 mil vezes para depois falar. Tem gente que lê 2 vezes e ela fala, né? De todo animal limpo. Então existia animal, não é sujo, é impuro, para os judeus comerem. Levarás contigo, do limpo levarás contigo 7 pares, ou seja, vaca. É um casal de vaca? Quantos? Então não foi 2 de cada um, né? Acha fêmea. Tá bom, só para vocês. Isso aí é curiosidade, para a gente aprender. Entendeu, pessoal? Deu para entender alguma coisa aqui? Ou vai continuar dizendo que foi 7 de tudo? Aqui a Bíblia está dizendo que não. Então, voltando para Noé. Noé investiu 120 anos anunciando: arrependa, 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 arrependa. Vai cair chuva. Que chuva? Água, vai cair água do céu. Água do céu é igual nós falamos aqui: Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar? Nunca Jesus vai voltar. Essa história já é antiga. Pedro até fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro. Alguns zombam: cadê a promessa que nunca chega? Então as pessoas estão zombando, mas nós estamos aqui anunciando que Jesus vai voltar. Lá em Jonas, agora a pregação de Jonas, está lá em Jonas 3, Jonas 3 de 1 a 10, olha lá, Jonas 3 de 1 a 10, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. 40 dias foi o tempo que durou o quê? Dilúvio. Tudo está ligado, a Bíblia está ligada. A Bíblia não é uma coisa desconectada, está ligada. Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, ou seja, se arrependeram, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Não precisa fazer isso hoje, né? Essa veste de saco hoje não é vestir roupa velha, é você se arrepender. Nós nos arrependermos e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como mulheres, e os animais clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos, da violência que há nas suas mãos,
Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Viu a diferença? Quando Deus verdadeiramente está agindo na pessoa. Se deixar por nós mesmos, você vai escutar 1 milhão de pregação. Se o espírito que você diz que tem não se mover dentro de você, te dizer que você tem que mudar de direção, mudar de mente, mudar de direção, mudar de comportamento, mudar de palavra, mudar de reclamação, a gente vai ficar aqui a vida toda, irmão. E sem arrependimento não tem ninguém salvo, irmão. Se prega salvação, mas não se prega arrependa-se. Não, pastor, não precisa mais pregar para arrepender. Não precisa. Por que Paulo fala em todas as suas cartas sobre o arrependimento? Arrependimento é mudar de direção. Esse povo aqui, Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Por que ele não fez? Porque esse povo se arrependeu. O mundo está aí. Quando é que o mundo vai ver Deus? Através da nossa vida, irmão. Através de uma vida cheia de arrependimento da nossa velha vida. Irmão, não existe salvação sem arrependimento. Nós pregamos aqui no domingo passado, em 2 de Coríntios 7, veja se não está lá, 2 de Coríntios 7, versos, acho que é o 10, por favor, irmão, veja lá. Segunda de Coríntios 7, olha lá, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Para onde? Para a salvação. Se prega aí que Jesus, aceita Jesus. Quem quer Jesus? Receba Jesus. Jesus vai te dar. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te prosperar. Vai te dar uma empresa que tu vai ficar rico. Tu vai ter tudo. Isto é o diabo que prega assim, irmão. Quem prega esta pregação na igreja é o diabo. Foi essa pregação que ele fez para Jesus. Jesus nunca pregou isto, irmão. Nem os apóstolos pregaram isso. Reino na terra, patrimônio na terra, riqueza na terra, glória na terra. Uma igreja que não entende a pregação do reino é um arrependimento para salvação, porque sem arrependimento você e eu não somos salvos. Nós apenas conhecemos a Bíblia igual o diabo. Você sabe o maior conhecedor de Bíblia, sabe quem é? O diabo. O diabo conhece de Gênesis a Apocalipse, só que ele não obedece. Qual é a diferença de alguns que se dizem cristãos? Conhece, irmão, conhece. Ai, tem gente que conhece 1000 vezes mais do que eu. Mas não adianta, irmão. Não adianta. Porque o conhecimento, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, que nós vamos voltar para lá, o texto. Atos 16. Então Paulo aqui, no contexto geral aqui, primeiro ele diz que ele prega para os filósofos, epicureus, estoicos, que diziam que era a carne, né? Como prega o mundo, né? Como pregam aí a super graça, né? Deus não te olha, Deus não te vê na carne. Faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Você já está salvo. Não
não precisa, sabe, se arrepender de ter falado da vida dos outros, não precisa de ter, sabe, testemunhado falso contra alguém para ganhar dinheiro nos tribunais, não precisa se arrepender do mal. Você vê a Bíblia, Mateus, o publicano, o que cobrava impostos, ele se arrependeu. O arrependimento mudou ele de direção. Ele nunca mais foi um cobrador de impostos. É como alguém que fala assim: pô, mas eu tenho um estabelecimento que vende cachaça, vende maconha, vende tudo, sabe? Que senão como eu vou viver? Então você não se arrependeu. Se não houver arrependimento, a gente vai para o inferno, irmão. É duro de dizer isto, é um perigo para mim, como pastor, dizer isto. Por que é um perigo? Porque gente vai embora. E você acha que eu estou preocupado com quem vai embora, quem não quer se arrepender? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em conduzir as ovelhas de volta para Deus. E os cabritos que vão para os quintos dos infernos com as suas vontades. Eu não sou pastor de cabrito, irmão. Eu sou pastor que estou aqui cuidando das ovelhas do meu Jesus. Do mesmo carinho que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, eu estou aqui cuidando das ovelhas de meu pai. As ovelhas é do meu pai. Eu faço parte desse grupo de ovelhas que é de papai. Então, quando você pensa em arrependimento, você pensa em gente salva. Salvo não é aquele que recita versículo, irmão, que prega. Todo pregador, não sei se você vai me entender, ele tem que ter um rosto. Não estou falando rosto isto aqui. Rosto é uma vida. Você ouve pregações maravilhosas, mas você conhece o rosto dessa pessoa? Você conhece essa pessoa? Tem gente daqui a 15, 18, 13, 10, e você não me conhece? Você põe em dúvida o que Deus fala aqui por causa de um pregador que prega, sabe, te fez navegar nas estrelas, arrastou gente para lugar nenhum. Estão tudo por aí, bebendo cachaça, traindo, adulterando, fornicando, está tudo por aí. Não conheço não conheço. Eu não tenho notícia de umzinho sequer. Está na igreja lá, B, C. Onde você está? Não diz onde está, não está em lugar nenhum. Por quê? Porque foi ouvir, sabe, um pregador que não tem rosto. O que é um pregador com rosto? É um pregador que tem uma história, que tem um testemunho. É 19 anos, irmãos. Vocês não escutam isto de mim aqui. Você pode dizer que eu sou rigoroso, que eu sou exigente, que eu guardo as coisas certas, mas você não vai dizer que eu sou corrupto, que eu te engano, que eu roubo algum dinheiro seu, que eu prego para tirar alguma moeda do seu bolso, ou algum real do seu bolso. Você nunca vai dizer aqui que esse pastor aqui buscou dinheiro para comprar alguma coisa e comprou outra coisa. Você nunca vai ouvir isto. Então esse pastor aqui que te prega a verdade do evangelho, ele está te dizendo: arrependa-te, vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Está aqui, versículo 30 de Atos 16. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ignorância é quando você não conhecia. Cadê a irmã? Cadê o irmão? Venho quando eu quero, porque eu já sou? Já sou? Eles dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. A gente tem perna para ir para qualquer lugar. Não tem criança, não tem velho, não tem nada. Não tem dor, não tem nada. Não tem nada. A gente tem uma disposição para tudo, irmão. Mas quando chega na hora para Deus, para as coisas de Deus, a gente não tem essa disposição. Eu tenho. Eu vou pescar, às vezes eu durmo 2 horas por noite.
e pesco 9 horas sem dormir. Mas quando eu chego aqui, é 6 e pouca da manhã que eu chego aqui. É terça, 15 para as 3 eu estou aqui. Aí chega aqui, ó, 7 horas. Ih, pastor, cheguei cedo. Cedo? 7 horas? Ah, o culto começa às 7h30. Cedo chegou eu, cheguei 3 horas da tarde. Isso se chama mudança, irmão. Até quando vamos manter este comportamento ridículo que temos? De querer brigar com Deus, de querer achar que Deus vai fazer a minha vontade. Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele te aceita do jeito que você veio, mas você não pode ficar do jeito que você veio, não. Igreja não é lugar de gente vir do mesmo jeito e ficar a vida toda do mesmo jeito. Igreja é lugar de arrependimento para a salvação. Se realmente queremos estar com Deus, né? Tem gente que quer ficar na igreja. Tem gente que quer vir aos cultos. E quando quer. Não tão... Irmão, eu não culpo não, sabe por quê? Porque a maioria dos pastores não acredita nem no céu, nem no inferno. Que se acreditasse, pelo menos no céu, eles não ajuntariam tantos dinheiro que eles ajuntam na terra. E se eles acreditassem que existe o inferno, eles não viviam do jeito que eles vivem na terra. Então, nem uma coisa nem outra, 90% deles não acreditam. Eu acredito, irmão, que Jesus, ele falou lá para Noé, Noé prega, Noé pregou. Falou para Jonas prega que eu vou acabar com Nínive. Jonas foi lá pregar. E ele falou para nós, prega na baixada, fala, dá testemunho, não te cale. Ele falou para Paulo, não te cale, porque eu tenho muitos eleitos nessa cidade. Ele falou 30. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Passa, irmão. Agora, porém, notifica aos homens. O que ele notifica? Vai todo mundo prosperar este ano. Este ano é o ano da restituição total. Olha, é dupla honra. Só prega isso. Isso aí é aquela arapuca que se armavam para pegar pombo idiota. Rolinha besta. Joga um monte de milho, assim, é uma milharada. A gente botava lá, fazia de bambu, sabe aquelas arapucas de bambu? Quem lembra disso? Traçar, botava um pauzinho assim, um monte de milho, vinha lá o pombinho, crente que aquilo ali era para ele. É assim que faz as igrejas. Arma cilada, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Arrependa do homossexualismo, do lesbianismo, se arrependa da mentira, se arrependa de ser fofoqueira, de ser fofoqueiro, se arrependa de ser corrupto, se arrependa de ficar recebendo dinheiro de maconha dentro da igreja, lavando dinheiro. Se arrependa, pastor, você que está me ouvindo, que gosta de fazer isso, se arrependa. Diz lá em João e Apocalipse, se arrependa, se não virei contra ti, não vou te poupar, vou tirar o candeeiro. Um monte de gente não tem candeeiro, nada, só tem dinheiro. Eles mudaram, dinheiro. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que mais? Porquanto estabeleceu um dia. Por que eu tenho que me arrepender? Porque Deus estabeleceu um dia. Esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Fala com a tua filha, fala com o teu marido, fala com o teu filho, que esse dia vai chegar. Ele está dizendo, ele está notificando a todos os homens, todos os seres humanos. Está lá atrás, para trás. Notifica a todos, notifica a todos. Agora, porém, notifica aos homens, fala com os homens, principalmente com os da tua família, da tua casa. Notifica. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, não caia
no chão, e nem o diabo venha arrebatar do coração. Que ele não tenha poder de arrebatar essa palavra do coração de ninguém, meu Deus. Que haja um arrependimento como houve na cidade de Nínive. Com uma simples pregação, Deus vai punir esta cidade por causa do pecado. Deus vai punir o Brasil, o Rio de Janeiro, que virou um antro de perdição. O Rio de Janeiro virou um antro de droga, de maconha, de cocaína, de tráfico, de prostituição, de lascívia. Cariocas, fluminenses, Deus manda dizer a vocês: arrependa-te enquanto é tempo. Muda de direção, garoto. Muda de direção. Pode ser a última oportunidade que Deus está lhe dando. Você está me ouvindo aí? Ele virá contra ti e vai te arrancar dessa terra. Arrependa-te. Não traia mais tua mulher, não. Não traia mais teu marido, não. Arrependa-te. Pare de falar da vida dos outros. Te arrependa-te. Pare de se meter em negócio alheio. Para de ficar com ouvidos ouvindo o vizinho. Para de ficar espalhando desgraça, fofoca da vida dos outros. Paremos todos. Para de ficar guardando coisinhas no coração. Tô triste. Triste porque está salvo? Triste porque eu te prego a verdade? Triste que eu estou te conduzindo para o céu? Não, porque falaram isto. Está triste? Jesus falou que tu és mais do que um vencedor. Por que você está ouvindo o diabo? Ouça Deus. O que dizem de você, azar. Procure saber o que Deus diz a teu respeito. É isto que te importa. Ame a todos, perdoe. Quem não perdoa não é perdoado. Vive em paz com todos. Quem não anda em paz com todos não tem paz. Se depender de você, tem paz com todos. Ah não, só se ele ou se ela falar comigo, implorar. Ah, Deusinho, você é um deusinho, né? Uma deusazinha, né? Intocável. É de quê? De porcelana? É de quê? Já quebrou? A Bíblia diz que quem ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, não será abalada. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus e digo: assim disse Jesus para nossas vidas neste dia. Amém. Amém. Amém e amém. Fica de pé, igreja, nós vamos cear. Nós temos 12 minutos, 15 minutos. Glórias a Deus. Eu me arrependo.